Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, na aula de História, nós vamos estudar as páginas 86 e 87 do livro didático. Então, eu pedi para vocês já abrirem o livro aí e colocar a data de hoje, 9/9, tá bom? Bom, vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre a cafeicultura e a formação da população. Então, a gente vem estudando sobre como formaram as primeiras populações do Brasil, como cada parte do território foi ocupado, e hoje a gente já falou sobre a intervenção dos vaqueiros, da exploração das plantas, da exploração dos animais como forma de sobrevivência, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cafeicultura, como a plantação de café ajudou nessa formação da população do nosso país, tá? Por quê? O café é um dos alimentos, uma das plantações que mais trouxeram lucro para o país. E, na verdade, isso acontece até hoje. Porque nossas terras, elas são muito férteis, muito boas para o cultivo desse grão. Então, o que eles faziam? Os portugueses, eles plantavam café aqui e exportavam para o país dele. E isso foi crescendo e se tornou uma das principais fontes de renda do país nos primórdios da nossa civilização, tá bom? Nos primórdios ali da nossa civilização, não, do nosso crescimento populacional. Então, olha lá. O café começou a ser produzido com a finalidade de ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos, a partir do ano de 1830, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As principais áreas de cultivo localizavam-se na região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Com o tempo, o cultivo do café se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, e esse aumento da produção levou à construção de ferrovias para agilizar o transporte. Por quê? O café, a produção, a venda desse grão estava aumentando demais, porque eles viram que a nossa terra era boa para plantar e seria um grão de uma ótima qualidade, então todos queriam ter. Logo, se todos queriam ter, o que tinha de produção não estava dando conta, teve que se expandir. Com essa expansão, as plantações começaram a ficar longe da área de exportação, que era a região litorânea, para poder levar de barco, certo? Sendo assim, eles tiveram que criar as primeiras ferrovias, as primeiras estradas de ferro, para poder agilizar o transporte. Porque imagina, no Mato Grosso do Sul, não teria como um navio chegar até lá. Então tiveram que criar uma ferrovia para exportar lá do Mato Grosso do Sul até São Paulo, Rio de Janeiro, e fazer essa exportação, assim como de Minas Gerais também, e do Paraná, enfim, Espírito Santo tem praia. E aí aqui, deixa eu arrumar aqui um pouquinho a tela. Aí aqui nós temos o Vale do Rio Paraíba, que é a região onde o café estava sendo plantada, e temos a divisão interestadual, a rodovia, que é onde passam os carros, enfim, e a ferrovia, que é onde os trens de transporte passavam para poder levar os grãos. Então, olha aí, São Paulo, temos aqui São Paulo, Jacareí, São José, Taubaté, Guaratinguetá, Cruzeiro, Queluz, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa. Todas essas regiões aqui eram regiões de plantação de café em São Paulo, que eles plantavam e traziam para exportação. E no Rio de Janeiro também, Três Rios, Valença, Juiz de Fora ali, ó, já pegando parte de Minas, Campos dos Goitacazes, e aí foi se expandendo para as demais localidades, demais estados. Eram necessários muitos trabalhadores para a produção de café e os proprietários exploravam o trabalho escravo, como a gente já viu. Em 1850, o tráfico de escravizados
comprados da África foi proibido, e os fazendeiros começaram a comprar escravizados no Nordeste, onde a produção de açúcar diminuía. Então, a produção e exportação de café aumentou e a do açúcar acabou diminuindo, porque para o pessoal dos outros países era muito mais vantajoso comprar nosso café do que comprar o nosso açúcar. Então, os fazendeiros de cana-de-açúcar acabaram tendo que vender alguns escravos, porque não estava mais utilizando, não estava mais sendo lucrativo para eles sustentarem aquelas pessoas, e eles ganhariam dinheiro com a venda dessas pessoas também. Enquanto isso, os cafeicultores que precisavam de mais mão de obra comprava esses escravos e lucrava com o trabalho deles, certo? Já que não estava mais podendo vir escravos da África. E aqui tem alguns colhedores de café, todos, obviamente, negros escravizados. Isso foi no estado do Rio de Janeiro em 1882. Os fazendeiros e o governo começaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos, que começaram a chegar em grande número em meados de 1880. Os imigrantes, que eram trabalhadores livres, deviam ceder parte da produção aos donos das terras que cultivavam, e depois passaram a receber pagamento pelas tarefas realizadas. Então, assim, beleza, você chegou aqui, você vai trabalhar nessas terras, só que parte do que você produzir vai ter que vir para mim. Como se fosse uma espécie de juros, multa, taxa, enfim. E depois passaram a receber pagamento pelas tarefas realizadas. Então, tipo assim, você vai plantar tanto café para mim e eu te pago para você fazer essa plantação. Esse café é meu e eu te pago por ele. Aí aqui temos um Você Sabia, olha lá. Os imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 150 anos eram de diversas nacionalidades: italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, libaneses, japoneses e outros. Uma parte deles se fixou em núcleos de colônias, em especial na região sul e sudeste, e em pequenas propriedades. Eles formaram comunidades que mais tarde deram origem às cidades. E aí temos uma foto do município de Blumenau, estado de Santa Catarina, em 2017. E a cidade foi fundada por imigrantes alemães. Então, toda a estrutura da cidade é ali baseada em construções da Alemanha. Aqui perto da gente, por exemplo, Campos do Jordão. Se você olhar Campos do Jordão, parece uma Suíça. Por quê? Porque suíços vieram para cá e as construções são baseadas nas construções deles, como eles faziam as casas deles, ok? Como o Campos do Jordão é uma região mais fria, como lá, foi melhor para eles se adaptarem, então eles foram para lá. E assim, todos os imigrantes começavam a procurar regiões que eles melhor se adaptariam e começaram a construir suas vidas ali, certo? Migrantes japoneses, enfim, tem comunidades lá em São Paulo também dessa população, dessa cultura, porque foi onde eles melhor se adaptaram e foram trazendo suas famílias, certo? Então, agora, 2 exercícios para vocês fazerem acerca desse assunto de exportação, importação, cafeicultura, crescimento populacional. Numere os acontecimentos na ordem correta. Então, vai colocar o que aconteceu em primeiro, o que aconteceu em segundo, o que aconteceu em terceiro e o que aconteceu em quarto. Olha lá. Os fazendeiros compravam trabalhadores escravizados do Nordeste para trabalhar na produção de café. Os imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil para trabalhar nas plantações de café. O café começou a ser cultivado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A lavoura cafeeira se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu em seguida e o que aconteceu por último, tá bom? Você vai enumerar aí para mim. E aí a questão número 2. Por que os fazendeiros passaram a comprar trabalhadores escravizados no Nordeste e incentivaram a vinda de imigrantes? Por que isso aconteceu? Por que isso foi mais vantajoso para eles, digamos assim?
Então, de acordo com o que a gente conversou aqui, se não lembra, pode voltar ao vídeo, pode ler sozinho o texto novamente, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nas próximas aulas, daremos continuidade ao assunto. Por enquanto, ficamos por aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.